A gente vai trazer uma entrevista agora com o nosso convidado do Papo Antagonista, o deputado Pedro Lupion, que é presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, que lançou essa semana uma campanha contra as invasões no campo do movimento dos trabalhadores sem terra. Em 3 meses de governo, agora sob o governo do presidente Lula, o Brasil já registrou mais de 30 casos de invasões em 7 estados, inclusive em terras produtivas. A gente, inclusive, noticiou isso aqui no Papo Antagonista também. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora, então, com o deputado Pedro Lupion, que participa ao vivo com a gente aqui do programa. Deputado, muitíssimo boa noite, muito obrigado, muito bem-vindo aqui ao nosso Papo Antagonista. Nossa audiência está crescendo bastante, a gente tem falado muito, começou a falar sobre esse depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Já já a gente vai falar dessa tragédia que aconteceu em Santa Catarina. Esse é o nosso jeito de fazer jornalismo e trazer para vocês sempre, no Papo Antagonista, um resumo muito atualizado das principais notícias do dia. E esse assunto também da Frente Parlamentar é um assunto da Frente Parlamentar da Agropecuária, é um assunto importante que a gente vai repercutir hoje aqui no programa, porque foi lançada essa semana essa campanha, né, do Abril Vermelho para evitar essas invasões em terras produtivas, invasões causadas por integrantes do movimento do MST. Deputado, boa noite, obrigado pela presença. Eu gostaria que o senhor nos respondesse primeiro qual o principal objetivo desse movimento do Abril Vermelho, que foi lançado essa semana pela Frente Parlamentar da Agropecuária. Boa noite mais uma vez, bem-vindo. Boa noite, Kenzo Machida, um prazer estar aqui com vocês. Me ouvem bem? Sim, está ouvindo bem, alto e claro, deputado. Tá bom, cumprimentar vocês pelo trabalho, agradecer o espaço e cumprimentar quem nos acompanha. Veja, nós fizemos uma campanha pensando em informar a população em geral, principalmente o consumidor e a população urbana, que não conhece a realidade do campo, não sabem do desafio do dia a dia dos produtores rurais, sobre o que significa essas invasões de propriedades privadas, de propriedades produtivas e o impacto que isso tem no dia a dia da sociedade. Uma campanha forte, produzida por nós mesmos lá, que mostra efetivamente que uma invasão, o esbulho possessório, o ataque à propriedade privada afeta a mesa do consumidor comum lá na grande cidade, que vai afetar o alimento que ele come, que vai afetar o dia a dia dele no mercado, que vai aumentar os custos de produção, que vai aumentar o preço do alimento que ele consome, ou seja, a importância que tem o respeito às leis nesse país e o mal que significa essa insegurança jurídica e esse desrespeito ao direito de propriedade no Brasil. Deputado, eu quero começar perguntando para o senhor sobre essas imagens, inclusive que foram compartilhadas nas redes sociais, né, por parlamentares que fazem parte dessa frente, que afirma que o objetivo é conscientizar de fato da importância contra essas invasões, né? O presidente da Câmara, Arthur Lira, inclusive é membro dessa frente parlamentar do agronegócio e tem participado bastante dessas reuniões do grupo, né? A base do governo, inclusive, deputado, não acredita aposta que não haverá instalação dessa CPI do MST, né? Sustenta que não vai haver um fato determinado a ser apurado, é o que diz a base do governo. Como é que a frente avalia essa questão da CPI do MST, que inclusive já tem o número de assinaturas para que seja aberta, de fato, essa comissão parlamentar de inquérito, deputado? Vamos lá. Primeiro é importante ressaltar que maioria tem voto, minoria tem regimento, né? Nós temos uma ampla frente parlamentar, somos em 349 membros, entre deputados e senadores. Quando se diz base de governo, nós ainda não a conhecemos, não sabemos quantos são os parlamentares da base de apoio ao governo, quais são esses partidos, quem efetivamente estará ao lado do governo dentro do Congresso. O importante é que nós temos um fato determinado, a maior onda de invasões em 15 anos. Em 15 anos que nós tivemos no nosso país. Isso não acontecia praticamente desde o final do governo Fernando Henrique, para mostrar mais ou menos o que é a característica dessas invasões. Nós tivemos 3 frentes de invasões no mês de março, uma lá no Pontal do Paranapanema, com aquele bandido costumaz que é o José Rainha, que até do MST foi expulso por roubar do movimento e fez uma
uma onda de invasões enormes no Pontal do Paranapanema, essa onda de invasões que suscitou na sua prisão. A prisão não foi por esbulho possessório, não foi por invasão de terra, foi por achaque, chantagem e a tentativa de ganhar dinheiro nas costas dos produtores. Tivemos uma onda grande na Bahia de propriedades privadas invadidas e também propriedades produtivas, como foi o caso da Suzano, que teve que ter uma ampla negociação e tal, e a desocupação daquelas áreas. Nós temos muito claro que existe um fato determinado. Esse fato determinado é justamente essa quantidade de invasões. Não é à toa que teve 3 pedidos, foram 3 pedidos de instalação dessa CPI. Esses 3 pedidos, um do deputado Ricardo Salles, outro do deputado Kim Kataguiri e o terceiro do deputado Coronel Zucco, do Rio Grande do Sul, todos se juntaram em torno do pedido do Coronel Zucco e conseguiram já no primeiro dia as assinaturas necessárias para protocolar o pedido. Quando chegamos no número mínimo de assinaturas, já protocolamos para que não houvesse risco de retiradas ou que a gente tivesse qualquer risco de que a CPI não fosse instalada. Pelo regimento, são 5 CPIs que podem funcionar ao mesmo tempo. Não estou falando de CPMI, que é um rito diferente. Os CPIs dentro da Câmara dos Deputados são 5 que podem funcionar. O presidente Arthur Lira tem deixado muito claro em todas as conversas conosco sobre a gravidade do tema, a importância dessa CPI, mas principalmente que ele, como presidente, e cabe única e exclusivamente a ele, decidir quais serão essas 5 CPIs instaladas. Tem a CPI, essa nossa, das invasões de terra, tem a CPI das lojas americanas, tem um monte de CPIs que foram apresentadas com assinaturas e que precisa da definição do presidente para instalar. Imagino que ele vá para a China com o presidente Lula agora na próxima semana, e na outra semana a gente pode ter alguma definição. É claro que para nós é importante que o mês de abril, por ter essa ameaça de uma nova onda de invasões por parte do MST, o famoso Abril Vermelho, a gente conseguisse fazer essa instalação, não só para fazer um discurso político, mas principalmente para averiguar quem está bancando essas invasões, quem que está dando essa ordem coordenada, da onde que está saindo esse comando e o que é que está suscitando isso, porque, infelizmente, o que a gente tem visto não é reforma agrária. Né, um movimento político que está trabalhando para mandar recados para a política. O próprio release feito pelo MST ontem diz exatamente isso, que depender da reação e da resposta do governo, eles vão dizer se vão invadir mais ou menos. Então é uma questão única, exclusivamente política. Aliás, um movimento que não tem personalidade jurídica, não tem CNPJ, mas tem até jornalista contratado fazendo release. Então a gente precisa descobrir efetivamente da onde que vem esses comandos e o que está suscitando essa onda de invasão no país, porque não cabe, em pleno 2023, a sociedade brasileira e o produtor rural brasileiro, responsável por 15% do PIB, por 15% do PIB, responsável por 25% dos empregos e principalmente 52% das exportações do país, a gente ficar dependendo de segurança jurídica no campo, quando está muito claro na nossa Constituição o direito de propriedade. Deputado, quem participa também dessa conversa com a gente é o nosso Wilson Lima, aqui direto de Brasília. Wilson, muito boa noite, o entrevistado é seu. Boa noite, deputado. Boa noite, na verdade, boa noite, presidente, né? Presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, né? Presidente, eu queria lhe perguntar basicamente duas coisas bem simples. Primeiro, o senhor falou agora há pouco que existe aí, dependendo dos acontecimentos, a possibilidade de a CPI ser instalada já em abril, né? Eu queria que o senhor desse um termômetro para a gente sobre, de fato, se essa investigação vai sair ou não vai sair. Lógico, e eu sei que isso depende do presidente da Câmara, eu sei que depende de outros fatores que não dependem exclusivamente do senhor, não depende da frente, não depende dos parlamentares que fazem parte da frente, né? Aproximadamente, quer dizer, porque a Frente Parlamentar Agropecuária, inclusive, é uma das maiores do Congresso, mas eu queria que o senhor desse para a gente essa temperatura, né? De 0 a 10, qual é a chance de essa CPI de fato sair já em abril? E uma segunda questão, presidente, é a seguinte: eu queria que o senhor falasse para a gente, desse uma dimensão para o nosso público, para o nosso leitor, para o nosso espectador, do prejuízo que esse tipo de invasão causa. Por quê? Por que eu lhe pergunto isso? Porque sempre quando eu escuto invasão de MST, eu vejo sempre alguns integrantes da esquerda dizerem: não, porque estamos invadindo terra improdutiva, aquela terrinha ali, o fazendeiro não vai fazer absolutamente nada com ela, eu não estou causando nenhum tipo de prejuízo, logo eu vou invadir para fazer alguma coisa. Eu queria que isso desse para a gente a dimensão do prejuízo que as invasões esse ano já causaram ao setor e uma dimensão concreta.
do que esse tipo de invasão pode causar para o PIB e para a produção agrícola no Brasil? Bom, vamos lá, Wilson. Primeiro, boa noite. Obrigado aí pela pergunta. É muito difícil mensurar, né? Mas quando a gente fala de um setor que é responsável por 1/3 do PIB, a gente sabe o tamanho que significa a agropecuária brasileira para a geração de empregos e a geração de riquezas para o país. Uma propriedade invadida, ela se torna automaticamente improdutiva, né? A partir do momento que ela é invadida, ela deixa de produzir. Na verdade, é muito claro o que diz a Constituição do direito à propriedade e, principalmente, o que diz a lei sobre a propriedade privada e a propriedade produtiva. É um erro tão grande a invasão de uma propriedade privada produtiva, porque ela, pela lei, isso tem que agradecer ao Congresso, alguns anos atrás, lá atrás ainda, criaram essa lei, que terra invadida não está passível à reforma agrária, ou seja, ela não entra no programa de reforma agrária. É uma burrice tão grande fazer essas ondas de invasões, porque, na verdade, não se fala de reforma agrária, não estão falando da responsabilidade de dar uma terra para alguém que tenha a vocação de produzir e que possa, dali, tirar o seu sustento, tirar riquezas ou contribuir para a economia nacional. Pelo contrário, é um movimento estritamente político, um movimento que só está ali para dar recado para a política. Como eu disse antes, a própria informação sobre essa onda de invasões de ontem, por exemplo, em Pernambuco, mostra exatamente isso, dizendo assim, ó, estamos invadindo dependendo do papo que vai ter com o governo. Se o papo for bom, a gente sai, se for ruim, a gente fica. Então, assim, é uma questão tão primária, uma questão tão arcaica, tão do passado, essas ondas de invasões, que as pessoas não conseguem reconhecer o que é a grande riqueza do país. Nós somos conhecidos mundialmente como o celeiro de alimentos do mundo. O mundo inteiro fala sobre o Brasil e fala que nós somos o único território mundial que consegue, em 30, 40 anos, triplicar a produção de alimentos para alimentar as 8 bilhões de bocas disponíveis aí no mundo. Então, é de uma burrice tão grande atacar esse setor e, infelizmente, o que causa essa onda de invasões, além, obviamente, de um governo aliado, é a certeza da impunidade. Isso que gera uma grande preocupação. Por isso que nós, na FPA, fizemos uma grande ação, além dessa questão da comunicação, que o Kenzo me perguntou já no começo aqui da entrevista, mas além dessa questão da comunicação, a gente fez um pacotão para coibir invasões. Ou seja, primeiro, aumentar a punição, deixar a lei de esbulho possessório, Código Penal, mais restritivo e mais severo. Por quê? Porque hoje a pena para quem invade uma terra produtiva, sabe quanto que é? 3 meses de reclusão com uma multa. Ninguém é preso por 3 meses no Brasil. O cara vai para 3 meses é uma medida protetiva que você resolve ali numa cesta básica. Nada. Então é a certeza da impunidade. Nós precisamos melhorar a legislação e mostrar que propriedade privada é privada e que invadi-la é crime. Precisa ter uma legislação mais severa nesse sentido. Segundo ponto, doer no bolso do cara que invade a propriedade. Fazer com que automaticamente ele deixe, assim que comprovada a sua participação numa invasão, que ele deixe de participar de programas sociais do governo. É muito fácil o cara ficar acampado na estrada, ficar invadindo propriedades, quando ele está sendo sustentado pelo governo, pelo Bolsa Família, pela Bolsa Isso, Bolsa Aquilo. Ou seja, ele deixa automaticamente de participar. Existe um projeto do deputado Coronel Fraga, lá de 2003, que nós pedimos também ao regime de urgência, que quando há aquela invasão de propriedade privada, produtiva, com violência, como já houveram vários casos, de amarrar o proprietário, espancar, incendiar os imóveis, destruir a propriedade, matar os animais, isso se torna também um ato de terrorismo e a gente possa ter uma pena mais severa nesse sentido. E também, para evitar que a política atrapalhe o direito de propriedade, uma inovação legislativa, projeto que foi apresentado e que nós estamos correndo com o regime de urgência, para que as polícias militares possam fazer com que a reintegração de posse seja cumprida por ordem judicial sem depender da vontade política do governador do estado A ou B. Né? Vocês estão vendo na Bahia. Ocorreu agora uma reintegração de posse, mas demorou bastante porque o governador lá entende que o movimento sem terra é bom. Se a gente for ver uma reintegração de posse no Paraná, em Goiás, no Mato Grosso, Santa Catarina, ela ocorre assim que demandada. Por quê? Porque os governadores entendem que propriedade privada tem que ser respeitada. Então, a gente conseguir botar na legislação uma possibilidade para que essas reintegrações ocorram naturalmente conforme a ordem judicial. E existem casos, óbvio que existe muita discussão da titularidade da área, de onde que veio, se
se era área devoluta da União, se não era, se tem título, se não tem. Existem discussões aí que vão mais de 20, 30, 40 anos. Eu tenho aqui no Paraná alguns casos de invasões que têm mais de 15 anos com reintegração de posse, que vai para o judiciário, volta e vai e volta e acaba não ocorrendo. Mas é importante dar ao produtor rural brasileiro, que trabalha, que gera renda, que gera emprego, que faz a nossa economia girar, a garantia de que ele tem segurança jurídica para produzir. Tem aquele caso, né, o presidente, que, se não me engano, esse projeto do Fraga, ele sofreu resistência, se não me engano, na CCJ do próprio PT, né? Assim, que estava querendo, que ela estava com medo de que esse projeto que associa a invasão de terra a terrorismo fosse afetar diretamente alguns movimentos sociais. Se não me engano, teve essa discussão, né, deputado? Não, exatamente, é óbvio, o PT sempre vai ser contra isso, né? Não tenho dúvidas em relação a isso. O que ocorre é que é um movimento de aliados do atual governo, né? Eu sempre falo nas minhas entrevistas e tenho jogado a responsabilidade aos ministros do governo que eles têm que controlar os seus aliados, os seus parceiros. Né? Essa onda de invasão em março foi um tiro no pé gigantesco do governo, que a opinião pública ficou completamente contrária, a mídia como um todo. Eu dei entrevistas em canais de comunicação que historicamente sempre tinham um viés mais à esquerda e literalmente me botaram a bola no pé para chutar o pênalti, porque realmente não cabe hoje, em 2023, a gente tratar de uma onda de invasões de terra, né, de esbulho possessório. Isso é ridículo, isso é arcaico, isso é ultrapassado, e para o governo pegou muito mal, até o momento que o governo começou a se posicionar. Então foi lá o ministro Paulo Teixeira, falou que não podia invadir propriedade privada produtiva, foi o ministro da Agricultura, o Fávaro, falou que propriedade privada tem que ser respeitada, começaram a se movimentar e, de repente, a coisa arrefeceu, acalmou, e agora esse movimento do MST, do tal do Abril Vermelho, que eles todos os anos fazem, todos os anos essa bandeira, e a gente precisa estar muito claro sobre o cumprimento da legislação no Brasil. Ô, deputado, desculpa, só porque uma pergunta que eu fiz no início e ela acabou passando despercebida. De 0 a 10, qual é a chance da CPI sair? Rapidinho. Se eu fosse presidente da Câmara, 10. Como eu não sou, não sei. O que o presidente Arthur Lira tem finalizado nas conversas que faz com o senhor, presidente? O presidente Arthur Lira entende que a gente não pode deixar virar uma anarquia. O presidente sabe que a gente não pode deixar virar uma guerra no campo, como já houve aqui no país. E aí é importante ressaltar para vocês, de uma burrice tão grande essas invasões, que cada área nova que invade me dá mais argumento e me dá mais força para a instalação da CPI. Óbvio. Então, assim, dentro do Congresso, as conversas estão muito avançadas para que a gente consiga. O presidente tem o presidente Arthur Lira, na semana passada, até vazou uma conversa, que eram aqueles telefones sem fio, que um fala uma história e vai passando para o outro, chega no último interlocutor completamente deturpada, de que o presidente teria dito que instalaria naquela semana a CPI. Ele nunca disse isso, pelo contrário. Ele disse que, naquele momento, ele precisava resolver a questão das medidas provisórias, precisava resolver essa questão do embate com o Senado e com o governo, e que, em seguida, ele debruçaria na questão das CPIs. Né? Até ele citou aquela da Americanas, que deve ser instalada, citou alguns outros pontos, mas que a nossa provavelmente, aí é importante que eu não estou afirmando, mas provavelmente ela estaria entre as cinco CPIs instaladas aí de primeiro momento. Importante informação, deputado. Presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária conversou com a gente ao vivo aqui no nosso Papo Antagonista, deputado Pedro Lupion. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua entrevista aqui, por dedicar um tempo a gente. Portas abertas, até a nossa próxima oportunidade. Espero que seja bem recente e a gente tenha um novo encontro e um novo bate-papo aqui no nosso Papo Antagonista. Obrigado, Kenzo. Obrigado, Wilson. Um abraço a vocês dois e um grande abraço a todos que acompanham aqui. Vamos juntos lutar por esse país. Obrigado, gente.